Muito boa noite para você que nos acompanha aqui na Twitch. É a primeira vez que a gente vai fazer uma live exclusiva aqui na Twitch. Se você não nos segue, aproveita, já segue a gente aqui na Twitch TV. Hoje eu tenho um convidado muito especial, mas daqui a pouquinho eu vou apresentar ele para vocês. Que bom que vocês estão aqui. Vamos aprender muito sobre carro autônomo, essa questão do carro autônomo, universidade. Então, vamos lá. Mas antes, né, como de costume, né, quem me acompanha nas lives lá no canal do YouTube, sabe que tem alguns recados muito importantes. Primeiro, né, para você já me seguir aqui na Twitch. E o segundo recado que eu quero dar para vocês é a respeito, né, da da minha parceira, né, que é a Gigo TV. Se você não conhece a Gigo TV, eu já vou logo te apresentar para você que gosta das categorias elétricas, né, principalmente da Fórmula E, que é a Gigo TV, você pode ver a Fórmula E na TV Cultura e lá você pode ver a corrida, né? Tanto o treino classificatório, quanto também a corrida propriamente. Né? Então, a Gigo TV é um pacote de stream, você pode ver através de vários dispositivos, até 8 dispositivos, e um preço que cabe no seu bolso, né? Apenas o pacote é a partir de R$ 20,90, mas claro que não tem só a Fórmula E, né? Tem a questão da Fórmula Indy também, que passa na TV Cultura e também na Brasilcom, Fórmula 1 e a Stock Car, né, que é a categoria brasileira, você pode também acompanhar pela Band e no Band Esporte, que também tem na Gigo TV. Além dos canais de esporte, de automobilismo, como ESPN também, e você pode ver canais de telejornalismo, de jornal, novela, seriado, enfim, é muito bom a Gigo TV. Eu, particularmente, sou assinante, né, da Gigo TV e eu sou muito satisfeita com a Gigo. Eu estou desde o início com a Gigo TV, então já indico para você a Gigo TV. Uma outra notícia, né, muito importante, que é a questão do VE Open. O VE Open, né, que eu sou a embaixadora, né, desse evento que vai ser nos dias de 25 de 23 a 25 de setembro em São Paulo. E o que é o VE Open? O VE Open nada mais é do que os eventos, né, do Dia da Mobilidade Elétrica, que vai ser no dia 25 de setembro, e também vai ter o CEMOV, que é o Congresso, né, da Mobilidade Elétrica, e também vai ter o Prêmio da Mobilidade Elétrica. Então, já anota aí de 23 a 25 de setembro, lá na Praça Charles Miller, em São Paulo, que vai ser lá no Pacaembu. Então, mais informações você pode acessar o site velatinoamericano.com.br ou dia da mobilidade elétrica.com.br. E último recado, e não menos importante, que é a nossa live da quarta-feira lá no YouTube. É a nossa live que vai falar sobre a rodada dupla do EPRIX de Nova York. Já anota, quarta-feira, depois de amanhã, às 7 horas da noite, e eu vou receber o Rodrigo Nascimento, que ele é da Rádio Transamérica, e o Rodrigo Matar, que ele é do canal A Mil por Hora, e também ele é comentarista da Fórmula Indy na TV Cultura. Bem, são esses os recados que eu tenho para passar para vocês, mas antes, né, vou apresentar para você o convidado desta noite, que é o professor doutor Alberto Ferreira de Souza. O professor, ele é professor da Universidade Federal do Espírito Santo, da UFES, e também ele é professor de ciência da computação. Ele fala, né, sobre essa questão dos carros autônomos. Quem me conhece, né, nas lives do YouTube sabe que eu peço sempre, né, para o convidado se apresentar, ainda mais um professor,
que tem um currículo bem extenso, né, professor? Então, primeiro, muito obrigada, professor Alberto, por estar aqui comigo e com todo mundo que está assistindo aqui a live. Muito, muito obrigada por o senhor ter aceitado o convite. E agora, a palavra é sua. Obrigado, Renata. É um prazer estar aqui para falar um pouquinho sobre o nosso trabalho lá na universidade. Eu sou professor de Ciência da Computação, como você falou. Eu fiz minha graduação na UFRJ, em Engenharia Eletrônica, fiz mestrado na UFRJ também, em Engenharia de Sistemas de Computação, e fiz doutorado no University College London, em Londres, no Reino Unido, em Ciência da Computação. Hoje eu sou professor emérito da Universidade Federal do Espírito Santo e desenvolvo pesquisa na área de inteligência artificial em geral e, em particular, em carros autônomos. Maravilha. Professor, fica à vontade. Vamos agora à sua apresentação. Está com o senhor, professor. Bom, eu vou falar um pouco. Então, boa noite a todas e a todos que estão nos assistindo, né, no Twitch. Vou falar um pouco sobre carros autônomos e universidade, mas muito do trabalho que a gente está desenvolvendo lá na universidade. Qual o nosso enfoque, né? Como é que na universidade surge essa pesquisa e como é que a gente caminhou até chegar no ponto que a gente está hoje no desenvolvimento da ciência e da tecnologia de veículos autônomos, no caso particular lá na UFES. As pesquisas que a gente tem desenvolvido foram feitas dentro do Laboratório de Computação de Alto Desempenho do Departamento de Informática. Eu fui coordenador muitos anos do Laboratório de Computação de Alto Desempenho da UFES, agora a coordenadora é a professora Claudine Badwin, que é do nosso grupo de pesquisa em veículos autônomos. Importante citar também o professor Tiago Oliveira, que é também membro dessa equipe, né, do core central ali do grupo de pesquisadores que desenvolve pesquisa na área de veículos autônomos. O que nos motivou a essa pesquisa foi a busca de entender como o cérebro funciona. É esse o foco, né, do laboratório. O laboratório determinou como objetivo de longo prazo entender como o cérebro humano funciona. Na ciência a gente faz assim, né, um pensador da área médica que estudasse, por exemplo, câncer, ele, como objetivo de longo prazo, definiria entender como curar o câncer, né? No nosso caso, a gente quer entender como o cérebro humano funciona, em particular, essa capacidade que é distinta a nossa, que é a nossa inteligência, né? Tem a maioria dos animais na universidade tem inteligência, mas a inteligência humana é muito grande, né? Ela é distinta se comparado à inteligência de outros animais. E o que é isso, né, inteligência? É bem difícil de definir. Né? Se você perguntar, sei lá, 100 cientistas, você vai ter 100 respostas, talvez, né? A gente trabalha com essa resposta, que não é só nossa, né, mas tem um dedinho aqui ou ali da nossa visão. O que é inteligência do nosso ponto de vista? Inteligência seria a capacidade de coletar e memorizar dados sobre o mundo e usar esses dados, né, para entender, né, o mundo, né, para interpretar o mundo e fazer predições úteis sobre o mundo. A predição a gente acha muito importante, predição de curto prazo e de longo prazo. E empregar tudo isso para decidir qual a melhor próxima ação a ser executada, de uma série de possíveis ações, né, presentes e futuras, que aquele ser inteligente consideraria, né, e computaria. Né, para ele considerar, ele teria que fazer algum tipo de cômputo, né, algum cálculo, para poder chegar àquela alternativa. Né? Então, essa é a nossa definição de inteligência. Vocês vão ver que muito nela, né, muito dessa definição está associada ao tempo, passado, presente, futuro, né? E também a memória, né? A memória sobre o passado, né? Sobre o que foi experimentado. A memória é fundamental na nossa visão da inteligência, que a memória permite a gente fazer cálculo mais rápido. Em vez de você computar uma solução agora, você vai buscá-la da memória. Então, quando você sabe as leis de Newton, o que é saber? Você ter sido exposto a elas e ter aprendido essas leis. Aí depois você pode usar elas, né? E a gente usa ela tudo, se você olhar as leis, inclusive, né, o tempo está sempre presente ali. Né? Imagina uma pessoa correndo, como essa que está aparecendo na imagem. Né?
Imagina o número gigante de ações que o cérebro tem que computar e mandar executar. Cada fibra muscular tem que receber o seu comando para você correr de forma estável e segura, né? E tudo que acontece, então, a cada momento de uma passada dessa, ocorre ao longo do tempo, né? O cérebro monitora os eventos e aí, então, decide o que fazer. Nós acreditamos que tempos, eventos e associações são chave. E eles seguem, né, e a importância deles talvez pode ser de uma forma muito simplificada mostrada nesse gráfico. Nesse gráfico, a linha horizontal é a linha do tempo. Então, tem uma linha vertical que é o agora. Então, tudo para cá do agora é passado, e tudo para frente é futuro. Tudo para cá dessa linha, para trás, é passado, e a gente só sabe por lembrança, né? Porque a gente vive num instante no tempo, né? E esse instante está sempre andando para frente, né? Então, tudo que a gente sabe sobre nós mesmos, sobre o mundo, sobre as leis da física, etc., está nisso aqui que a gente, no eixo vertical aqui, é a quantidade de memória que você tem sobre as coisas. Então, nossa memória máxima sobre o passado, mais recente. À medida que as coisas vão indo mais para trás no tempo, a gente lembra cada vez menos. Talvez vocês se lembrem o que vocês tiveram hoje para o almoço, né? Mas é difícil lembrar o que você teve para o almoço há 3 semanas atrás, por exemplo, né? Então, quanto mais para trás no passado, menos a gente se lembra. Mas, curiosamente, nós temos uma memória do futuro. Por que a gente tem uma memória do futuro? Por exemplo, eu estou aqui no meu escritório, né? Então, eu sei que para sair do escritório eu tenho que sair pela porta. Eu moro num andar alto, então não faria sentido sair pela janela. Então, isso é como que uma memória do futuro. Eu sei por onde eu vou sair dessa sala, né? Eu já combinei, por exemplo, que eu vou viajar daqui a algumas semanas com a família. Então, isso, né, você pensar o futuro e planejar suas ações, é uma memória. Então, a gente tem memória do futuro. Ela é imperfeita, à medida que quanto mais no futuro você vai, menos memória do futuro você tem, menos planos você tem. Mas é muito importante isso aqui. Nós, né, humanos, nós temos uma capacidade fantástica nisso que a gente chama de memória do futuro, que outros animais não têm. Às vezes você já deve ter presenciado um inseto ou um pássaro, entra num lugar, depois não sabe como sair, né? Muito provavelmente que ele não lembra mais, né, qual o caminho que ele fez, né? Então nós, graças ao nosso neocórtex, que é a parte mais externa do cérebro, a gente tem uma memória muito grande, né, do passado, do presente e do futuro também. Memória para nós, então, é a chave, porque com a memória você recupera a informação mais rápido, né? Em vez de você, imagina que você nunca fez alguma coisa, né? Você, por exemplo, sei lá, tem que resolver uma equação diferencial, que é uma coisa de engenharia, ou você tem que viajar para algum lugar onde você nunca foi. Então você vai ter que cuidar de cada detalhe daquela viagem, porque você nunca fez aquela viagem. Agora, se é uma viagem que você faz todo dia, você não precisa planejar nada, porque você só busca da memória cada informação relevante que você precisa. Então, se você, por exemplo, vai de ônibus para algum lugar, se você já foi fazer, você sabe como adquirir o ticket, o cartão, etc., que você usa para poder pagar o ônibus, né? E aí você sabe aonde o ônibus vai estar na hora que você, né, para onde você tem que ir, né, para poder pegar o ônibus, e aonde soltar. Mas se você está num outro país, por exemplo, você quer pegar um ônibus para ir para algum lugar, é muito difícil. Lá a moeda pode ser diferente, você não sabe como é que é o mecanismo de pagar o ônibus, e aonde você pega o ônibus nas cercanias do hotel que você está. Então, com a memória, a nossa vida é muito mais eficaz, muito mais rápida. Então, nós temos uma teoria bem rudimentar ainda de como o cérebro funciona. A nossa teoria, o nosso cérebro memoriza sequências de eventos hierarquicamente e continuamente. Nosso cérebro memoriza por meio dos nossos sentidos, que captura informação sobre o mundo, e essa informação vai sendo processada por uma sequência cada vez mais complexa de neurônios, até chegar num ponto mais central, né, que a gente hoje acredita que é o hipocampo do cérebro que faria isso, onde você consegue formar novas memórias. Mas essa hierarquia é útil para fazer predição. Dado um contexto de visão, audição, tato, etc., você pode buscar aqui em cima e gerar predições que vão descer nessa hierarquia e facilitar a sua compreensão do mundo. Nossa percepção sobre essa nossa teoria é baseada muito no que a gente sente e no que a gente prediz, né?
Então, esse é basicamente o modelo que a gente usa. É claro que, como eu não estou falando exatamente sobre isso, não dá para aprofundar muito, mas é um tema extremamente interessante. Eu falei isso para mostrar, né, para onde nós queremos ir, né? Então, o Laboratório de Computação de Alto Desempenho da UFS quer entender como o cérebro funciona. Mas como atacar um problema tão complexo? Lá atrás, há pouco mais de 10 anos, nós resolvemos começar pela visão. Porque o nosso sentido da visão é praticamente, né, cuidado, né, por cerca de 20% a 30% do nosso cérebro. Então, uma parte muito grande do cérebro é só dedicada à visão. Certos macacos, chega a 47% do cérebro deles é responsável pela parte da visão. Então, e é o nosso sentido mais poderoso, né, é o que mais leva informação direto para o neocórtex, né? Então, por isso nós resolvemos começar pela visão. Mais particularmente, o que a gente chama de cognição visual. Cognição visual é a capacidade que nós temos de compreender o mundo e as ideias por meio da visão. Então, o que a gente quer fazer no laboratório é resolver o problema de cognição visual artificial, na direção de entender mais lá na frente como o cérebro todo funciona. E nós começamos na primeira década desse século, né, com coisas bem simples, que a gente sabe que o cérebro faz, e a gente queria fazer modelos matemático-computacionais do que isso que o cérebro faz. Então, uma das coisas que a gente estudou primeiro foi visão estéreo. O que é visão estéreo? Nós temos 2 olhos, né? Daí que vem o estéreo, né? 2 olhos. E cada um dos nossos olhos percebe o mundo de maneira ligeiramente diferente, né? Porque um está numa posição diferente do outro. Então, o que um olho vê não é exatamente igual ao que o outro olho vê, por causa desse deslocamento. Essa diferença de perspectiva entre um olho e o outro produz uma coisa que a gente chama de disparidade entre o que um olho vê e o outro vê. E existem células numa região do cérebro que se chama região MT, medium temporal, fica mais ou menos assim aqui na altura da têmpora, mais alta um pouquinho, que é especializada na percepção da profundidade. Então, nós estudamos essas células e fizemos um modelo delas, matemático computacional. E aqui está representada uma quantidade bem razoável de células, né? Algumas dezenas de milhares de células que a gente modelou dessa área do cérebro. Com essa modelagem, como a gente fez a modelagem de ida, né, quando essa célula está vendo essas 2 imagens, essas células, né, estão vendo a segunda imagem, elas ficam ativadas conforme esse quadro aqui. Como a gente sabe como elas são ativadas, a gente consegue fazer o caminho de volta. E aí ver como cada uma está contribuindo para a percepção do mundo 3D. Então, a partir dessas 2 simples imagens, a gente consegue ver aqui o rosto do meu ex-aluno aqui, o Alisson, um pouquinho para baixo, assim, olhando como que do queixo para o lado, ou de frente mesmo, ou do outro lado. Quer dizer, bastam 2 imagens para você conseguir recuperar bastante da profundidade. Mas como isso pode ser útil, né? Um outro ex-aluno do laboratório, o Franco, né? Esse aqui é o Franco. Aqui ele está ampliado, né? Ele está aparecendo nessa foto como essa pessoa pequenininha aqui. Ele desenvolveu na empresa dele, chama Mogai a empresa dele, esse equipamento aqui, que ele deu o nome de Hammerhead, por causa dele se parecer com a cabeça daquele tubarão que tem, tubarão cabeça de martelo, né? Tem essa aparência. Esse equipamento dele usa aquela tecnologia de percepção em 3 dimensões, só que ele bota mais afastado para ter mais precisão, e ele usa para medir volume de minério. Aqui em Vitória, onde fica o campo central da UFS, tem empresas como a Vale, né, a ArcelorMittal, que precisam saber o volume de grandes pilhas de minério. E esse equipamento dele, ele filma essas pilhas andando em volta delas e consegue depois medir com precisão o volume da pilha. Esse aqui é o protótipo, feito lá no laboratório. Aí o Franco fez isso aqui lá na empresa dele, uma primeira versão, e hoje é esse produto aqui. O Franco ganhou bastante notoriedade por causa desse trabalho dele. Hoje ele, uma das partes assim, da empresa dele que produz riqueza, gera emprego, etc., é o Hammerhead. Uma outra tecnologia que a gente desenvolveu foi de reconhecimento de faces. Em 2008, nós tínhamos no laboratório o sistema de reconhecimento de face mais poderoso do mundo, medido num artigo que a gente publicou.
Aqui é a linha que mostra o desempenho do nosso sistema, ele superava qualquer outro sistema da época. Você dava uma imagem simples para ele, como essa aqui do rosto dessa pessoa, e ele reconhecia essa pessoa em qualquer uma dessas situações, com diferentes expressões, iluminação, se o rosto estivesse tapado, etc. Usando redes neurais na época. Mas perto do fim da década de 2010, a gente tinha esgotado que dava para estudar do cérebro usando imagens estáticas. Né? Os exemplos anteriores, a gente usava um par de imagens ou uma imagem simples estática. A gente falou, não, vamos agora passar a lidar com imagens dinâmicas. Como fazer isso? Vamos botar uma câmera num robô, esse aqui é um dos primeiros robôs que a gente fez, que tem uma câmera aqui, até estéreo. Botamos também outros sensores, né, como esse sensor de lidar aqui, que é um radar de laser, né? E aí começamos a estudar, mas dentro do laboratório era muito fácil resolver as coisas, a gente queria problemas mais desafiadores. A gente fez esse aqui para poder andar do lado de fora, né, fizemos muita simulação também, mas assim, vamos botar num carro. Por que a gente escolheu botar num carro? Porque a humanidade, né, a nossa civilização, produziu uma infraestrutura gigantesca de trilhões e trilhões de dólares, que são as estradas, semáforos, estacionamento, lei de trânsito, tudo isso para viabilizar carros andarem e ajudarem a gente a ir do ponto A para o ponto B no mundo que a gente quiser ir. Aí o que a gente fez, botamos aqueles sensores num carro, esse aqui é um carro de uma aluna minha, a Goja já é professora do IFES aqui, que é a professora Mariela, e aí começamos a fazer experimentos, né, no mundo assim, mais desafiador, né, do trânsito. E a gente decidiu, em 2009, não, vamos então fazer um carro autônomo, porque o carro autônomo tem um monte de desafios que o cérebro humano é capaz de resolver, mas o computador ainda não é capaz de resolver. Isso em 2009. 2009 foi o mesmo ano que a Google, né, hoje o braço dela, o Waymo, né, começou a desenvolver carros autônomos. Começamos no mesmo ano. E essa é a Yara, né, que é hoje, né, o veículo autônomo mais desenvolvido que nós temos no laboratório. É importante muito agradecer, né, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Espírito Santo pelo apoio que ela deu ao desenvolvimento da Yara, também a FINEP, né, e o CNPq e a CAPES, né. Tem muitos parceiros também, como a Motora, que é uma startup, né, que nasceu de alunos do laboratório, a Geocontro, a Lume Robotics, várias empresas, né, que também contribuem para o laboratório no desenvolvimento desse e outros robôs que eu vou apresentar para você. A Yara significa Intelligent Autonomous Robotic Automobile, né, ou Automóvel Robótico Autônomo Inteligente. Claro que a gente escolheu esse acrônimo aqui porque é um nome de uma figura mitológica aqui do Brasil, né, Yara, né, uma sereia, nome de mulher, a gente queria também que a Yara tivesse nome de mulher, e aí a gente inventou esse acrônimo aqui em inglês que encaixa no Yara, né? É igual, né, o SHIELD lá do universo Marvel, né? E aqui está a Yara andando de modo autônomo lá na universidade, né? A Yara é um dos veículos autônomos mais avançados do mundo hoje, né? Se fizer um top, sei lá, 50, eu acho que certamente a gente está no meio, e ela usa o último do estado da arte de veículos autônomos que eu vou apresentar para vocês agora. Para poder dar uma ideia de como ela funciona, né, é importante dizer que como nós funcionamos. Nós, humanos, somos autônomos, né? Nós somos autônomos. E é uma coisa maravilhosa ser autônomo, né? Eu posso, se eu quiser, sair daqui lá na cozinha, pegar um copo d'água, é como mágica, basta eu querer ir. Eu não tenho que ficar pensando em detalhes de como controlar meu corpo. E é um problema sofisticado, passar pela porta, abrir porta, fechar a porta, pegar o copo e tal. Isso é uma coisa muito legal. Eu nunca deixo de me achar maravilhoso essa característica, essa capacidade que tem de autonomia, né? Quem, né, não tem essa capacidade, às vezes a pessoa teve um acidente, alguma doença ou condição, e ela não é mais capaz, né, de ter essa autonomia. Então, isso é muito importante, né? Aqui tem um humano dirigindo um veículo. Nós conseguimos mais ainda, né? Outros animais da natureza são autônomos, mas a gente consegue isso. A gente veste um exoesqueleto, né? Você pode imaginar o carro como um esqueleto externo, um exoesqueleto. Você veste ele e aí girando essa roda aqui,
pisando nesses pedais, se o carro tiver marcha, acionando a marcha, você vira um super-herói, você consegue andar em alta velocidade, né? Controlando esse veículo, né? Como que a gente consegue fazer isso? Então, a nossa abordagem para poder descobrir como fazer isso aqui foi entender como o cérebro humano faz, né? Então, uma das coisas que a gente tem é capaz de construir uma imagem interna a nós do mundo externo, né? Então, aqui, se você estiver olhando esse vídeo aqui, ó, só de olhar esse vídeo, você deve conseguir construir na sua mente como que um mapa dessa casa, né? Como é que ela é, tem essa mesa, etc. Alguns que estão mais treinados conseguiriam fazer um croquis dessa sala, né? É o mesmo que a gente faz aqui também. Você dirigindo, você consegue olhar essa pista, ver outros carros, ver o poste, né? Então, você constrói um mapa na sua mente de tudo que está acontecendo aqui, e isso permite você dirigir, né? É uma coisa fundamental, né? Você conseguir fazer isso. O que mais é fundamental? Então, como que nós somos autônomos dirigindo, né? Para nós é fácil dirigir. Se você tiver treinado, né, você fez lá, tirou sua carteira, fica uma coisa automática. Você consegue conversar com um colega e dirigir ao mesmo tempo, ouvir música e dirigir. É fantástico. Então, a gente quebrou o problema de dirigir nesses passos. Criar um mapa mental e saber onde a gente está nesse mapa. A origem, né? Você vai entrar no carro, o carro está ali, né? Aí você quer ir para um destino. Então, 2, definir um destino no mapa, é uma outra tarefa importantíssima. 3, escolher uma rota, né? Então, eu estou aqui, por exemplo, peguei meu carro, vou para a universidade, que é o campus da universidade aqui perto de casa. Tem vários caminhos para chegar até lá, então tem que escolher uma rota. Uma tarefa importantíssima. E depois, a cada instante no tempo, nós temos que remapear o nosso redor, de modo a considerar obstáculos fixos, imóveis que tiver no caminho, e escolher como controlar o carro ao longo da rota, evitando eventuais obstáculos, e além de respeitar a lei de trânsito. Então, você tem que girar, então, o volante, pisar nos pedais, usar a marcha, se tiver, para poder, então, você conseguir ir se deslocando da origem até o destino. Pois bem, nós pegamos cada um desses problemas e resolvemos, né? E, desse modo, construímos o carro autônomo. Vamos ver como é que a gente faz primeiro a localização e mapeamento simultâneos, né, que é uma coisa que a gente consegue fazer. A gente consegue se localizar e mapear o mundo ao nosso redor simultaneamente. Para isso, o nosso principal sensor é esse sensor aqui. Ele chama LiDAR, né? É um radar de luz, né? Equivalente ao radar, só que é um LiDAR, né? LiDAR. Esse nosso que a gente usa, ele tem 32 raios laser. Então, ele atira esses 32 raios lasers e mede 32 distâncias. Aí ele gira um pouquinho, atira de novo esses 32 raios laser e mede mais 32 distâncias. Na verdade, ele gira 20 vezes por segundo e captura 700 mil distâncias, né, por segundo. Né? Então, ele captura uma quantidade muito grande de medidas de distância. Então, essa é a coisa fundamental que ele faz. Mas isso, por si, não cria mapa, né? Então, a ideia fundamental, claro que tem zilhões de equações, um monte de linha de código para poder fazer isso, mas, fundamentalmente, o que o nosso sistema faz? A gente pega 2 desses raios e vê qual a distância que era esperada no chão, se os 2 atingissem o chão. Se tiver um obstáculo, esse raio não vai ir até aqui, né? Então, a distância no chão vai ser diferente da esperada, vai ser essa distância medida aqui. Quando essa diferença é suficientemente grande, a gente estima que tem um obstáculo aqui onde esse raio bateu. Essa é fundamentalmente a nossa ideia, que nos permite fazer esse mapa aqui. Aqui nesse quadro está a visão de cima desses raios lasers que eu falei. Né? Eles formam círculos concêntricos no chão, do laser que bate mais perto até o que vai mais longe. E aqui é só para visualização, né? É como se você pegasse o dado bruto e só organizasse eles em 3D. Mas a gente, usando essa técnica, a gente consegue construir esse mapa aqui online, onde o azul é onde nenhum raio bateu, preto é onde aquela conta que eu falei, né, a trigonometria lá dos 2 raios, produziu evidência de obstáculo, e o branco é onde não há evidência de obstáculos, que é terreno livre. Então, usando câmeras também e outras coisas, a gente consegue fazer um mapeamento bem sofisticado
do mundo ao redor da Yara. Essa visão aqui mostra o quão sofisticado pode ser. Eu mostrei bem simples como é que funciona, agora eu vou mostrar o que de fato a gente usa, né? Então aqui está a câmera de trás da Yara, né? E aqui está aquela visão que eu mostrei para vocês dos 32 raios lasers. Está vendo os dois carros aqui, os dois carros aqui. Se a gente usasse só aquela técnica, e claro, muitas melhorias, você ia ter esse mapa, em que os carros atrás eles sujam o mapa, tá vendo? Então esse mapa não é apropriado para a gente usar para andar de forma autônoma. Então, para poder criar esse mapa limpinho, o que a gente tem que fazer? A gente usa uma rede neural. A rede neural, para cada pixel dessa imagem, ela diz qual é a classe do mundo real. Então aqui esse cinza, vamos dizer assim, escuro aqui é o chão, azul é carro, esse rosa aqui é meio-fio, verde é árvore, etc. Então, olhando aonde os raios produzidos pelo lidar batem, né, pelo lidar batem, que talvez vocês consigam ver, que tem os raios acesos aqui, a gente mostrando batendo no carro, a gente vê assim, bateu nesse carro aqui, bateu nesse carro aqui nessa imagem. Eu projeto isso no chão, e aí eu sei, né, o que é carro aqui e o que não é carro. E aí eu consigo vir aqui e apagar isso aqui no mapa e fazer um mapa perfeito para navegação autônoma. Como a gente se localiza nesse mapa? A gente cria um mapa instantâneo, tá? Eu espero que vocês tenham visto aqui criar um mapa instantâneo, e a gente compara com o mapa que foi gravado previamente. E aí a gente consegue, então, saber precisamente onde a Yara está a cada instante no tempo, capturando os dados de laser, montando um mapa instantâneo e comparando esse mapa com o mapa gravado previamente. Então, o nosso carro autônomo, a Yara, é baseado em localização precisa em mapas. Para ela funcionar de forma autônoma, antes você tem que criar um mapa da região de interesse e depois, então, ela pode operar de forma autônoma. Fazer um mapa é muito simples, basta você dirigir naquela região de interesse, aí tem um processo que você dispara no computador, ele cria um mapa e depois você já pode andar de modo autônomo naquela região. Mas não basta aquele mapa para você andar de forma segura no trânsito, né? Você precisa, por exemplo, saber as faixas. Então, a gente usa uma rede neural que olha uma imagem como aqui, ó, e ela consegue ver que aqui é uma faixa contínua branca. Aqui tem uma dupla amarela. Consegue saber também o deslocamento da Yara com relação ao centro da pista. Daí, a Yara sabe precisamente onde ela está na faixa aqui nesse caso. Tá vendo? Agora ele está vendo que é uma faixa tracejada, agora só a tracejada, antes tinha uma contínua, né? E assim por diante. Isso aqui são cenas aqui de Vitória, essa é a terceira ponte aqui de Vitória, né? E a Yara podendo andar aqui, então, de modo autônomo, usando essa tecnologia. Além disso, você precisa reconhecer semáforos, né? Então, de novo, aqui a gente usa uma rede neural, na verdade, uma combinação de redes neurais, que a gente precisa saber qual o semáforo, você tem que prestar atenção. Olha quantos semáforos tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tem 2 virados para trás aqui, um monte de semáforo. Então, a gente consegue saber qual o semáforo relevante, colocar um círculo em volta dele, e aí prestar atenção naquele semáforo relevante. Que a Yara está esperando esse semáforo aqui abrir, uma rede neural fica vigiando. Quando o semáforo passa para verde, aí então a Yara é liberada para seguir, né? Então daqui a pouco, provavelmente sinal vermelho fica um tempão vermelho, ó, tá vermelho, tá vermelho. Mas o legal aqui é que você vê que os carros passando não atrapalham, né? O sistema continua vendo que o sinal está vermelho. Lembra aqui esse ônibus que passou pertinho? Aí, ó, quando o sinal ficou verde, a Yara viu, ó, verde, 97%, 96%, 97% de certeza. Aí ela espera um pouquinho e lá vai ela, seguindo autonomamente aqui em Vitória. Você precisa também detectar pedestres, hein? Aqui, esse aqui já no anel viário da UFS, tem aqui uma faixa de pedestre. Se tiver pedestre passando, a Yara para e aguarda os pedestres. Enquanto tiver pedestre na faixa, ela espera os pedestres passarem, né? Como é que ela faz isso, né? Nós temos um sistema, de novo, baseado em redes neurais, que consegue detectar pedestres, né? E a gente verifica, combinando com um laser, né, do lidar, aonde as pessoas estão, a gente consegue projetar elas aqui, ó. Aqui são essas pessoas, aqui elas atravessando, e enquanto tiver uma pessoa atravessando, essa plaquinha fica vermelha, indicando que não dá para passar, nessa região aqui, que é a região de pedestre, né? Na região da faixa. Quando não tiver mais nenhum
PDS aqui na faixa, né, passa para amarela, aí a Yara conta 2 segundos e segue em frente. Tem ainda um detector de objetos móveis, que vigia todos os objetos, identifica qual ele é, dá um número para ele e acompanha ele ao longo do tempo. Então, eu espero ter demonstrado para vocês que a Yara ela é capaz de fazer isso que nós fazemos. Então, nós humanos somos autônomos. E a Yara? Dirigir para nós é fácil, porque a gente tem a capacidade de criar um mapa mental e saber onde está nesse mapa. E eu espero ter demonstrado que a Yara consegue criar um mapa super rico do ambiente em volta, de maneira a ela poder andar autônoma. Mas a Yara não é capaz de definir um destino no mapa. A gente não está estudando isso ainda, né? Porque imagina, a Yara assim, vou embora para Passárgada, porque lá eu sou amigo do robô rei, né? Não é legal. A gente não quer que a Yara decida sozinha o que ela vai fazer, a gente quer que ela, né, seja um assistente, você pede, ela te leva lá. Então, no momento, a gente não está estudando isso, que é um problema super relevante, né, dos robôs, mas a gente não está estudando ainda. E escolher uma rota da origem e destino. Para poder resolver isso, a gente desenvolveu um algoritmo, né, que a gente publicou também, tudo isso que eu estou falando aqui foram publicações científicas do grupo, né, que consegue, num ambiente não estruturado, aqui eu estou mostrando ele funcionando, você dá um objetivo, ele, consegue fazer o cálculo do caminho para levar até lá. Aí você pode falar assim, mas o celular faz isso. Não, a Google, né, não sei se você usa o sistema de mapa da Google, ele pega um mapa como esse e simplifica ao máximo, transformando ele no que a gente chama de grafo. Né? E aí, fazer isso num grafo é muito fácil. O nosso sistema tem que fazer isso num ambiente totalmente não estruturado como esse, para situações desafiadoras como essa, que tem que dar ré. Então, nós conseguimos resolver esse problema também. Escolher uma rota da origem até o destino. Além disso, a cada instante no tempo, a Yara remapeia o seu redor, considerando obstáculos fixos e móveis. E os relevantes, né? PDS, pessoas, etc., de forma específica, além de placas de trânsito, tal, que eu não mostrei aqui, mas a gente desenvolveu também tecnologia para isso. Então, resolvemos até aqui. E controlar o carro? Também resolvemos. Né? Nós desenvolvemos um algoritmo que produz 10.000 alternativas de caminho por segundo e escolhe aquele caminho que é o mais seguro. Nosso sistema, ele escolhe um caminho, escolhe um objetivo naquele caminho e a velocidade do objetivo. E fica fazendo isso todo o tempo, de forma a escolher o caminho mais seguro para poder andar numa região de interesse. Outra coisa legal que nós fizemos é o que a gente chama de obstáculo avoider, que é a última linha de segurança. O obstáculo avoider, ele verifica que ele é o último pedaço de código antes do controle do carro. E aí, se tudo der errado, ele para o carro em caso de emergência. Aqui, ele viu esses cones aqui, e a gente fez questão de desligar todos os outros sistemas. E ainda assim, ele consegue parar e evitar a colisão. Então, o obstáculo avoider, ele verifica se o caminho definido é bom, e se não for bom, ele altera esse caminho para evitar a colisão. É claro que a gente testou isso com um aluno também, né? Ele pega o aluno, por favor, esse aqui é o Rani, que na verdade foi ele que desenvolveu o sistema. E aí, você vê que ele confia no sistema, tanto que ele entrou na frente do carro só com o sistema de obstáculo avoider funcionando. Então, nós também resolvemos esse problema e, por isso, nós temos um carro autônomo, a Yara. Como o nosso sistema se compara com o de outros grupos? Né? Em 2017, nós realizamos um dos grandes objetivos do laboratório, que era fazer o que a gente chamou de ida a Guarapari. Nós queríamos, para ter certeza que a gente tinha desenvolvido um carro autônomo, que a gente começou a desenvolver em 2009, eu falei assim, nós queremos que o carro saia daqui do campus principal da UFES, aqui em Vitória, na capital do Espírito Santo, e vá até Guarapari, lá num distrito que chama Meaípe, e parar em frente ao Cantinho do Curuca, que é um lugar que vende uma muqueca espetacular. Se você nunca veio ao Espírito Santo, ou nunca comeu muqueca daqui do Espírito Santo, vem aqui que muqueca aqui é top. E aí nós queríamos que fizesse isso. O Cantinho do Curuca fica a 74 quilômetros aqui do campus de Vitória. E nós, naquele ano, 2017, nós chegamos assim, Yara, para aqui nessa árvore, em frente ao Cantinho do Curuca, e saímos de Vitória. E ela percorreu esses 74 quilômetros em modo autônomo.
teve que ter umas poucas intervenções humanas, né? E por isso essa tabela. Nessa tabela, a gente mostra dados da época de 2017, onde a gente ordenou, por isso que é o padrão hoje da indústria, qual o número de intervenções por 1.000 milhas. Né? Número de intervenções por 1.000 milhas. Então, quanto menos intervenções por 1.000 milhas você tiver, melhor o seu sistema de autonomia. A Google estava em primeiro lugar na época, com 0,2 intervenções para cada 1.000 milhas. Aí depois tinha BMW, Ford. O número de milhas varia muito de acordo com o poder, é claro, da companhia. Né? E aqui estamos nós, a UFS, a gente estava em 8º lugar no mundo em 2017. Claro que isso aqui nas estradas do Brasil, se a gente fizesse teste lá na Califórnia, que esses dados aqui são do Department of Motor Vehicles, né, que é tipo o Detran lá da Califórnia, que eles, para permitir que você ande com carro autônomo, você tem que ir lá cadastrar seu veículo como carro autônomo, e aí você tem que dizer essa medida aqui para eles anualmente, né? Então, se a gente tivesse feito teste na Califórnia, o resultado seria muito melhor. A gente acredita que poderia estar acima dessa lista aqui. A Tesla estava um passo adiante da gente em 2017. Hoje nós temos evoluído para caramba, é claro que dos outros também, né? Mas nós somos autônomos em outros contextos também, né? Nesse contexto aqui, por exemplo, é muito interessante. A Amazon desenvolveu esses robozinhos aqui, laranja, que eles, num galpão, assim, no armazém da Amazon, eles pegam as estantes, tá vendo? E levam para a pessoa poder pegar o item aqui. Então, a Amazon automatizou tudo, menos esse carinha aqui, ó. E aí o que ele faz é isso. Pegar um item da estante e botar na cesta. Nós conseguimos fazer isso? Nós conseguimos. Em 2015, eu participei de uma equipe, né, coordenando a parte de mapeamento e localização que a gente usou da Yara, né, para fazer, que desenvolveu esse robô. Essa câmera aqui também é um Kinect, né, foi eu que instalei isso aqui nesse robô, esse cabeamento todo, isso aqui foi tudo eu fiz lá durante o meu pós-doc na Rutgers University, foi onde eu fiz esse trabalho, lá em New Jersey, nos Estados Unidos. E a gente ficou em 7º lugar no mundo nessa competição que a Amazon promoveu, a Amazon Picking Challenge, que é para poder fazer o trabalho daquele carinha lá. Esse aqui é o nosso robô em ação. Né? Ele consegue detectar, tá vendo? Detectou essa caixinha, reconheceu ela, ele vai lá e mede a posição precisamente onde ela está, aí planeja o movimento desse braço, que tem muitos graus de liberdade, ele vai lá, pum, pega o item e coloca numa cesta que igual essa aqui, que fica aqui na frente. Nós podíamos ter ficado em 3º lugar, na frente do MIT, se a gente tivesse feito uma coisa que a gente falou que a gente ia fazer. É assim, gente, vamos botar a cesta bem junto da estante, porque se cair um item, a gente ganha o ponto, né? Vocês fizeram isso? Não, né? Nem nós. Aí a cesta ficou uns 30 centímetros longe da estante, no dia da competição, e aí um livro que a gente já tinha conseguido pegar, escapuliu e caiu fora da cesta. Se aquele livro tivesse caído na cesta, a gente tinha ficado em 3º lugar no mundo, com essa tecnologia que usa muito do que a gente desenvolveu para a Yara. Tecnologias como essa, né, como do veículo autônomo, daquele robô ali autônomo, são o que eu poderia dizer que é a quintessência da 4ª Revolução Industrial. A história, né, marca a primeira Revolução Industrial como aquela das máquinas a vapor. E essa data, 1784, é uma data que os historiadores marcam, né? Nem todo mundo usa exatamente essa data, mas é uma data que é usada, para marcar o ponto crucial da primeira Revolução Industrial. Naquela época, não existiam máquinas como essa, e passaram a existir a partir de 1784, em que você está vendo, tinha esses eixos aqui, ó, que ligavam numa máquina a vapor gigantesca, que girava isso aqui e fazia rodar esses teares, né, para fazer tecido. Então, isso revolucionou o mundo, né? Foi a primeira Revolução Industrial. A segunda, 1870, marca quase início do século anterior, né, o século XX, é marcada pela divisão de trabalho e eletricidade e a produção em massa. E a quintessência talvez seja uma fábrica da Ford, que está uma fábrica da Ford de então, né, que usava essas coisinhas, esses motores elétricos para mover isso aqui, e o trabalho, né, organizado de pessoas para poder montar esses carros. A terceira é uma data que é dita, 1969, né, que é
a ida do homem à Lua. E ela é marcada por essa nova tecnologia da eletrônica, né, da tecnologia da informação, né, a informática, né, produção automatizada e a internet. Então, nós ainda estamos nessa terceira revolução industrial. E estamos entrando na quarta. A quarta é marcada porque a gente chama de sistema cyberfísico, que é um sistema que é cibernético, mas físico também. Então, ele tem inteligência, mas ele interage no mundo físico. O sistema cyberfísico, o carro autônomo, a quintessência do sistema cyberfísico, ele consegue interagir com outros similares, consegue interagir com nós humanos também, né? Então, essa quarta revolução industrial vai mudar o mundo, e já está mudando o mundo na forma como a gente conhece ele. Se eu voltar lá atrás, antes da primeira revolução industrial, só um rei podia ter uma taça bonitinha dessa aqui para tomar vinho. Por quê? Porque para fazer essa taça aqui, você tinha que ir lá num cabra lá, para comprar uma taça dessa, você tinha que ir num cabra lá em Veneza, né, numa ilha lá perto de Veneza, que tem os caras que até hoje fazem taças bonitas assim de você tomar vinho. Então elas eram caríssimas, porque não tinha quem fizesse, né, que não tivesse a capacidade técnica de fazer um treco desse. Hoje não, as máquinas fazem isso aqui em larga escala. A máquina fazendo reduz muito o custo, e hoje praticamente qualquer pessoa no planeta, né, às vezes pode ter que fazer um esforcinho, se for uma pessoa que tem mais dificuldade econômica, mas vai poder comprar uma taça bonita dessa. Na mesma época, né, só um rei, né, que teria um veículo como esse aqui, né? Na verdade, esse aqui é a rainha da Inglaterra ainda usa até hoje. Mas hoje nós temos isso aqui, que é caro e tal, mas é muito melhor, eu diria, do que esse equipamento aqui para você andar, né? É uma tecnologia muito superior, né? E nós temos coisas como o celular, que é uma coisa fantástica um celular, né? É um computador poderosíssimo na sua mão. Com as tecnologias autônomas que eu mostrei para vocês, nós já temos robôs como esse, ó, que parece um bicho, né? Parece um pássaro ou algo assim. Consegue ir lá e pega o item e coloca aqui com precisão. Né? Ou esse aqui, que é um humanoide, né? Esses dois são da Boston Dynamics. Esse aqui é o Asimo da Honda, né? Que é um humanoide bem sofisticado também. A Boston Dynamics tem aquele cachorrinho também, que você já deve ter visto. Então, tem muita inteligência artificial e robótica autônoma nesses robôs. No futuro, você vai ter veículos como esse, que plantam, né, colhem, ensacam. Isso aqui já é realidade. Ó. Isso aqui é uma empresa que pega que eu acho que é porco, né, e corta ele e já prepara para poder embalar e mandar para o supermercado. Né? Já existem máquinas dessas que estão sendo desenvolvidas. Nós mesmo, nosso grupo aqui da UF, estamos trabalhando num projeto para fazer um engenho como esse aqui, né, de caminhão autônomo. Já tem esses veículos que levam coisas até a sua casa e até aí em países do Oriente, robôs que fazem a entrega de comida em restaurantes. Já a realidade também, a possibilidade, já estão sendo testados em alguns lugares, robôs assim que voam para poder fazer entregas. Então, nós estamos, né, entrando na quarta revolução industrial e ela vai mudar o mundo. Né? Na universidade, na UFES, nós estamos trabalhando para contribuir, né, para esse novo futuro que está sendo construído. E um resultado recente nosso nessa direção é isso. Sistema de taxiamento de uma aeronave comercial. Vou botar o vídeo para vocês verem. Esse é o vice-presidente da Embraer.
em 2019, né, nós fizemos esse avião autônomo, ele faz o taxiamento autônomo, aquele caminho que faz dentro do aeroporto, usando a tecnologia da Yara, né? Mas nós não ficamos só aí, nós desenvolvemos também esse carro elétrico aqui autônomo, usando a tecnologia da Yara. Aqui, ó, a Lumen Robotics, que é uma startup que nasceu no laboratório que desenvolveu. Isso é mais uma tecnologia que nós desenvolvemos. Isso aqui é um dos nossos últimos resultados, é o caminhão autônomo, né? Usando de novo a mesma tecnologia da Yara, né? Que está a Sensor Box, né? Que contém os sensores principais, né? Que desenvolveu no laboratório. E aqui está o ART, a gente deu o nome de ART, né? Autonomous Robotic Truck, andando de forma autônoma lá no campus da universidade. Esse caminhão vai ser usado pela Vale, né, para umectar vias, né, para molhar a via com água, né? A ideia é controlar a poluição, né, porque tem muito pó, o pó pode voar, e aí molhando frequentemente você evita esse problema. Como trabalhos futuros, nós estamos trabalhando também junto com a Embraer num veículo que faz levanta-voo e pousa de forma vertical e acionado eletricamente, é um eVTOL, né? Vertical Takeoff and Landing, né? Mais elétrico. E aqui está um videozinho mostrando como é que ele vai ser, imagino que alguns de vocês já viram. Pronto para autonomia. Então, esse é outro trabalho que a gente está desenvolvendo no laboratório. E esse aqui também. Esse aqui é um veículo que tem 16 eixos. Né? É gigantesco. Aqui, por exemplo, uma pessoa pode ficar aqui dentro dessa casinha. Hoje, essa casinha não é mais usada, porque isso aqui é um pote gigante para carregar ferro derretido, né? Gusa líquido, a mais de 1000 graus de temperatura, né? Então, é muito perigoso. Hoje ele é controlado por controle remoto e nós estamos fazendo ele ficar autônomo. Ele é produzido pela Kirol, uma empresa alemã, e usado aqui numa siderurgia brasileira. Concluindo, então, nós avançamos bastante, né, na nossa compreensão de como o nosso cérebro implementa a cognição visual. Mas, obviamente, tem muito ainda que investigar. Mas eu espero ter convencido vocês que é impossível não concordar que um dia nós vamos conseguir fazer essas máquinas ficarem inteligentes. E o suprassumo da máquina inteligente seria ser como nós, ter uma consciência dela própria, né, uma consciência artificial. Do mesmo jeito que eu sei que eu sou o Alberto, eu tenho a minha consciência natural, né, biológica. A gente imagina que no futuro a gente vai ter robôs com consciência artificial. E como isso vai mudar o nosso futuro, né, para além da quarta revolução industrial? Bom, segundo Karl Marx, né, e outros, né, Karl Marx é aquele lá do comunismo, o pessoal fala muito hoje mal dele, né? Mas o Karl Marx ele falou uma coisa brilhante, que é todo valor vem do trabalho humano. Todo valor. Né? Ah, não, a terra não vem do trabalho. Vem, porque para que alguém tenha aquela terra, pode ter havido uma guerra e tal. De alguma maneira os humanos atuaram para que aquele capital, né, está acumulado por alguém, ou que seja de alguém. Então, se, por exemplo, você tiver numa praça uma mangueira, né, num terreno público, uma manga daquela mangueira é de graça. Mas se eu for lá e pegar a manga e você me pedir, eu posso falar assim, não, só se você me der R$1. Porque eu tive o trabalho de pegar a manga.
E é assim que o valor nasce, né? Quando os seres humanos atuam, né? Se você tiver máquinas inteligentes, até conscientes, você pode fazer estruturas como essa, né? Essa estrutura aqui é um anel gigantesco, né? Capaz de ter, tá vendo aqui, tipo um mar aqui no meio, né? E todas umas cidades aqui em volta desse mar, né? No espaço. Você fala, mas por que alguém vai fazer um troço desse no espaço? Bom, a Terra, você já deve ter ouvido falar, né? Ela pode ser atingida um dia por um asteroide e extinguir a vida na Terra, né? Se for um asteroide na direção desse anel aqui, é só você ligar o foguete, deslocar ele, o asteroide passa, não tem problema nenhum. O que não dá para fazer com a Terra, né? E às vezes um asteroide é muito grande, você não consegue mexer nele ou destruir ele também. Mas você vai falar, mas como é que você vai fazer uma estrutura desse tamanho? O custo seria imenso, né? Mas se os robôs fizerem, não tem custo, né? Seria de graça. Então, faz sentido imaginar, e isso foi imaginado por Ian M. Banks, né? Que é um escritor de ficção científica, que escreveu uma série de livros, chama Culture Series, né? É uma série de livros falando dessa culture. Culture é uma civilização que teria chegado a esse nível, né, de desenvolvimento, e teria máquinas como essa navinha que está voando aqui. Essa navinha, ela seria um ser consciente. Se você destruísse ela nessa história, né, você vai até preso, porque ela é como um ser consciente que você não pode fazer mal, né? E aí, nessa civilização, os seres biológicos e as máquinas vivem em total harmonia, apesar das máquinas serem muito, muito, muito mais inteligentes. E é uma série, né, de livros, né, que tem esse bate-bola entre os seres, né, biológicos e as máquinas. É muito interessante esse trabalho do Ian Banks, esses trabalhos, né? Mas claro, né, que isso é um cenário, né? O cenário de que se tivermos tudo sem nenhum trabalho, seremos todos ricos, né? É uma possibilidade. Existem outras possibilidades, né? E outros já imaginaram outros futuros, né? Onde essas outras possibilidades podem ocorrer. Nosso papel é tentar evitar os cenários ruins e buscar os cenários bons usando essa tecnologia. É isso então, pessoal. Muito obrigado. Isso aqui é um vídeo que a gente fez um trecho de BRT lá de São Paulo, né? Que é um BRT totalmente segregado, e a gente colocou a Yara para funcionar lá, ela funcionou uma beleza. E é uma possibilidade, né, você usar a tecnologia para ônibus autônomos, né? Mais uma vez, obrigado de novo. Então, obrigada, professor. Não sei como é que agora, Ana. Fica aí que tem pergunta, já tem gente fazendo pergunta aqui, professor. Antes, né, de a gente começar a pergunta do Otacílio, é muito importante, né, você se inscrever aqui na Twitch e também me seguir, né, porque vai ter live aqui toda semana. A gente começou aqui na segunda, mas a partir da semana que vem vai ser todas as sextas-feiras, também no mesmo horário, às 8h da noite. Então, já se inscreve aqui na plataforma e me segue aqui também, para você poder mandar perguntas para o professor Alberto, tá certo? Vamos à pergunta do Otacílio. Ele falou o seguinte, professor: considerando que o Brasil é um país com agricultura forte, existe espaço para adequar essas tecnologias para esta área? Talvez na linha da agricultura 4.0, você conhece iniciativas nessa linha e quais benefícios você imagina que podem agregar? Com certeza a tecnologia poderia ser usada nessa área. Na verdade, seria um overkill, né? Porque a tecnologia para funcionar num ambiente de trânsito normal tem que ser muito mais sofisticado, porque na agricultura só tipicamente tem lá o que você quer colher, né? E a máquina que vai fazer a colheita, né? Já tem máquinas comerciais, né, para poder fazer isso, inclusive em uso no Brasil. A gente tem até interesse, né, mas precisaria de um parceiro que trouxesse o problema que gostaria de resolver usando a nossa tecnologia, que poderia ser muito simplificada e para funcionar no ambiente da agricultura, né? Eu acho que vai agregar muito, porque a agricultura perde muito
por não ter precisão, né? Um veículo que vai fazer a colheita, ele, sem querer, ele acaba passando em cima de algumas plantas que poderiam ser usadas, né? Imagine que com isso você tem uma perda pequena, sei lá, 5%. Só que 5% são bilhões e bilhões, né? Então, se você tivesse um robô que fosse mais preciso e economizasse, em vez de você destruir 5% da colheita, você destruir, sei lá, 2%, 1%, você tem um benefício muito grande. Então, esse é um exemplo de muitos outros, né? Você pode, por exemplo, usando um veículo mais esperto, usando inteligência artificial, ele olhar onde precisa botar o agrotóxico, não botar em tudo, né? Ele olhar assim, não, aqui que está precisando. Imagina que você reduz a aplicação de agrotóxico em 50%. Já vai ser muito bom para a humanidade em geral, né? Você não gastar menos agrotóxico, produzir menos comida dessa forma, né? Tem outras áreas também, né? Você pegar a fruta assim, tem muita perda pelo processo de pegar, e também é um trabalho super complicado para nós, né, humanos, porque você acaba se arranhando e tal, é muito difícil, né, o trabalho de colheita. Então, você poderia usar colheitadeiras robôs também. Então, tem muita aplicação interessante. E a gente certamente tem interesse em contribuir nessa área, tendo parceria para tal. Se você quiser mandar pergunta, você pode fazer aqui, tá, nos comentários, mas eu tenho uma dúvida. Seguindo essa linha do Otacílio, na linha da agricultura, como é que está a questão aqui no Brasil? Hoje a linha da agricultura usa muito essa questão do autônomo. Como é que está isso aqui no Brasil, professor? Bom, a agricultura tem um benefício muito legal, que é as leis de trânsito não se aplicam no campo, né? Não precisa estar emplacado, etc., né? Então, você tem muita liberdade para o uso da tecnologia autônoma nesse ambiente, né, no ambiente da agricultura. Não todos, porque às vezes você passa por vias públicas e se aplicam as leis de trânsito, né? Mas agora, a gente não pode andar com carro autônomo na rua ainda hoje, né? A gente anda porque a gente conversou com as autoridades, falou que a gente estava seguindo, né, padrões internacionais de segurança, e aí a gente meio que tem uma autorização, mas não é uma autorização firme, né, porque a lei per si não permite. Eu fui até convidado para ir numa audiência pública no Congresso, e aí eu falei lá para a Comissão de Transportes da Câmara, né, a convite da Câmara, e aí foram também empresas, né, da área, né, e o Denatran, que é o responsável por isso. Eu conheci o pessoal do Denatran, o pessoal do Denatran é gente boa pra caramba, pessoal com visão de futuro, pessoal bacana. Mas no Brasil, a lei de trânsito é unificada, é federal, aí é difícil de mudar, né? Em países como os Estados Unidos, ela é estadual, né? Aí diferentes estados lá têm diferentes regras, né? A Califórnia está muito avançada, você pode emplacar o veículo autônomo, né? Aí eu pedi lá na Câmara que eles fizessem pelo menos normas para teste, né, em vias públicas. Aí isso deve sair alguma coisa esse ano. O Denatran tem organizado seminários, né, e simpósios, etc., para poder debater a questão, e deve ter proposta ainda esse ano, que deve ir para a Câmara. Pena que a pandemia está tornando muito difícil, essa agenda poderia ter andado mais rápido, não fosse a pandemia, mas eu quero aplaudir muito o pessoal do Denatran pelo esforço que eles vêm fazendo, mas não só eles, né, tem colegas do Ministério Público que estão também estudando o problema, participando, tentando contribuir, do Inmetro também, das universidades, né, tem todo um conjunto de entidades e pessoas que estão discutindo a questão com o Congresso e com outros agentes. E eu imagino que em breve o Brasil vai ter legislação e vai ajudar, né, a indústria nascente, como as startups que estão atuando na área no país, para conseguir cada vez mais colocar os seus produtos, né. Uma oportunidade que a gente está explorando, né, tem uma startup que eu participo lá do laboratório, a Lume Robotics, que é dentro de plantas industriais. Em plantas industriais, você tem muita liberdade que você pode... Não é igual andar no lado de fora, né? Muitas das leis não se aplicam, e aí você consegue, a lei permite você usar carro autônomo dentro de ambientes industriais. E aí é o foco, por exemplo, da Lume, né? Mas, idealmente, poderia
ter regras, né, para o trânsito em geral. Aí eu acho que isso ia avançar para caramba. Poderia permitir até que gente de fora, porque hoje você não pode ter um carro totalmente autônomo no Brasil, que não. A lei, fundamentalmente, o problema é que a lei diz que você tem que estar com as duas mãos no volante, senão você não pode dirigir. A lei é verdade. difícil, porque às vezes você tem que tirar uma mão do volante, mas ela fala as duas. Aí não tem jeito, né? O carro autônomo, você ficar com as duas mãos no volante, não seria tão legal, né? Ter um carro autônomo. Mas é uma coisa que a gente tenta fazer, ainda quando está em modo autônomo, tem sempre um motorista de segurança que fica ali, né? Juntinho do volante, fazendo esse papel. Mas, enquanto que o carro controla, né, o volante e tudo mais, né? Mas, idealmente, era que você pudesse ir no Detran e emplacar e tudo, né? Igual é na Califórnia e em outros lugares do mundo. Você falou nessa questão, né, ainda da lei, né? Eu queria saber a sua perspectiva para que isso se tornasse real. Eu sei que depende muito da questão, não depende só da gente, né? Depende do governo federal, mas você vê isso para daqui a quanto tempo a gente vê isso aqui no Brasil, professor? O pessoal sempre me pede fazer essa previsão, né? Eu sou um dos pessimistas, por incrível que pareça. Tem muita gente que fala, né? O Elon Musk fala que não, é mês que vem. Não, eu acho que para você ir numa concessionária e comprar um veículo autônomo, ou de outro modo ter acesso a um veículo autônomo no Brasil, se não for um experimental igual o nosso, vai demorar, sei lá, 5, 10 anos. Porque vai ser caro, aí não vai ter muito mercado, e ainda tem esse problema legal, né? Se a barreira legal for superada, eu acho que é um pouco mais cedo, 3, 5 anos, né, para você, um indivíduo, poder ter um carro autônomo. Mas já tem pessoas no Brasil que tem Tesla, né, que importaram, deve ter dado um trabalho danado, né? Sim, com Mas certeza. o Tesla não funciona bem no Brasil, não. Só em lugar muito... que ele foi muito desenhado para... Os Estados Unidos, eles fizeram uma coisa interessante. Décadas atrás, eles resolveram criar uma malha viária show de bola, em que tem as cidades, e aí as cidades se ligam às outras, né, por highways, que eles chamam, né? Numa highway não tem semáforo, entendeu? Não tem quebra-mola, não tem nada disso. Você tem alças de entrada, você entra e depois é só alta velocidade, direto, né? E se você for sair, aí tem a alça de saída e tal, um troço bacaninha. Tipo, tem em Brasília, em algumas vias, só que em Brasília tem um monte de semáforo, né? Lá não tem semáforo. Aí, como eles têm muito isso, é muito conveniente você morar na cidade e trabalhar na outra, você tem um Tesla, que você pode botar ele em modo autônomo naquele trecho que você está na highway. Mas aqui, por exemplo, quando a gente fez a ida a Guarapari com a Yara, tinha uma obra na ponte. Eita, caramba! Ela mandou bem, ela não teve que fazer intervenção, não. Ela conseguiu ir atravessar a obra toda sem nenhuma intervenção. Aí tem pedágio, aí eu comprei aquele negocinho para ela poder passar direto no pedágio. Ela lê direitinho o pedágio? Ela consegue entrar certinho, passar, Caramba, que eu massa! Eu comprei aquele negocinho que você bota assim no carro, que abre a cancela. Aí ela esperou, abriu a cancela, foi, beleza. Que massa. Vê, eu já vi um vídeo da Tesla, né, autônomo, que o carro da Tesla você anda normal, depois de certo tempo você tem que botar a mão no volante para saber que tem gente, né, não está dormindo, nada, e depois o carro vai andando autônomo. Com a Yara, eu sei que tem essa questão, né, de mapear, que você falou, mas como é que funciona isso com a Yara? É 100% autônomo mesmo? 100% autônomo. O motorista, ele só está lá só para... se acontecer alguma coisa, ele está lá para ter alguma coisa. Isso, assumir. A Yara é assim, ela tem um botão amarelo, que ele é um botão que se apertar ele fica travado, né? Para você soltar, ele tem que girar ele, aí ele solta. É ele que passa o controle para um ou para outro. Então, quando ele está sob o controle do motorista, o botão fica apertado. Aí o carro é todo no motorista. Para passar para o autônomo, é só você girar o botão. Você soltou o botão, ela fica autônomo. Não precisa fazer mais nada. Aí dirige totalmente sozinho. Uhum. No ART, né, no caminhão autônomo, como o caminhão é da Vale, a gente não quis furar lá para botar o botão amarelo. A gente aproveitou um botão que tem nesse modelo de veículo, que é um Mercedes, um Atego, Mercedes Atego. Ele tem um botãozinho que é para você botar para o câmbio ser automático ou manual. Você aperta um botãozinho assim, aí o câmbio fica automático, você não precisa ficar passando as marchas, né?
que é elétrico o controle de marcha, né? Tipo de Fórmula 1, né? Só que não é no volante, é assim do lado, tem uma alavanca, né? E aí você pode passar para câmbio automático, aí você não precisa ficar passando marcha, né? Aí a gente pegou aquele botãozinho, se você apertar ele e segurar 5 segundos, passa para autônomo. Aí se você quiser tirar do modo autônomo, você basta dar um toquinho que volta para o manual para você. Entendi. Bem, professor, quando é que o senhor acha que os carros autônomos... É quase a mesma pergunta, mas acho que não é, não. Quando é que os autônomos vão se tornar mais comuns para a gente, nós brasileiros? Você acha que há um empecilho ainda na questão da tecnologia, que ainda é muito cara? O que se observou, né, que foi assim, teve um projeto da DARPA. DARPA é tipo a FINEP americana, só que para o Departamento de Defesa. A FINEP ela financia projetos de tecnologia no Brasil, né? Lá nos Estados Unidos tem uma agência, né, que é a DARPA, só para financiar projetos na área de defesa. E lá em 2004, eles propuseram uma corrida de carros autônomos. Aí nenhum carro autônomo conseguiu chegar no final. Em 2005, alguns carros conseguiram fazer o percurso que eles falaram lá que era para fazer no deserto. Em 2007, teve a mesma corrida, só que num ambiente de cidade, mas assim, uma cidade que era uma base militar, estava inativada, eles usaram para poder fazer essa corrida, em 2007. E aí, em 2005 e 2007, os carros conseguiram concluir a corrida, né? Aí, criou um frisson, assim, com o carro autônomo, né? E aí, em 2009, a Google começou o projeto dela, vários outros grupos começaram, igual a gente, e se acreditava que rapidinho ia ter carro autônomo, né? Para todo mundo, né? Ia ser generalizado. Mas o problema é muito mais difícil do que se anteciparam, né? Que antecipamos, né? Porque o mundo real é muito complicado. Uhum. A gente, quando começou o projeto em 2009, a gente decidiu que a gente ia fazer a volta da UFES, né? Que é o carro sair de um ponto do anel viário da UFES, dar a volta inteira e voltar para o mesmo ponto. A gente falou assim, vamos fazer a volta da UFES até 2012. E a gente só conseguiu em 2014. E a gente falou, vamos fazer a ida agora para Paris em 2015. A gente conseguiu em 2017. É difícil, porque é muita coisa que acontece no mundo real que você tem que prestar atenção. Tem coisas que aí, para generalizar, todo mundo usar, tem problemas que, somente quando mistura carro autônomo com não autônomo, né? Sei lá, um guarda, por causa de algum problema, ele fala assim, não, nós vamos parar aqui, essa via. E está com sinal verde. O guarda para, aí todo mundo para, né? Mas o carro autônomo vai ter que ver que o cara é um guarda e pediu para parar, entendeu? Uhum. Como é que o carro autônomo vai distinguir um guarda de uma pessoa normal? Isso é muito difícil. Aí tem outros problemas. Esse é um problema. O problema de tomada de decisão em situações críticas, né? Se tem uma situação de colisão inevitável, né? O carro ele pensa muito rápido, a gente faz 10 mil planos por segundo. Então, sei lá, 2, 3 segundos antes do acidente, o carro já tem certeza, vai colidir, não tem alternativa. Já a física não permite que você faça nada. Não que não faça nada, né? Mas que você evite. Porque se tiver um problema, você conseguir evitar, você desvia, acabou o problema, né? Mas quando não tem Verdade. você vai bater em alguma coisa. Em que você vai bater? Aí tem aquela velha, muitos aqui já devem ter ouvido, né? Você atropela a velhinha ou atropela 2 crianças no ponto de ônibus. Né? É verdade. Ou, por exemplo, atropela a velhinha ou joga o carro na ribanceira e mata os passageiros. Na Iara tem uma linha de código assim, se colisão inevitável, o código é em si, né? Se colisão inevitável, abre chave, fecha a chave. Eu não sei o que fazer, tá lá esperando o que eu vou botar ali dentro. Entendeu? Então, esse tipo de problema que pode limitar o uso no início. Então, em aplicações da agricultura, é tranquilo, né? Em aplicações industriais também, você pode controlar, assim,
no ambiente que é de uma empresa, você pode falar, não pode fazer isso, pode fazer aquilo. Você botar algumas regras que vão permitir o veículo autônomo funcionar numa boa, né, nesses ambientes. Mas no ambiente em geral, é complicado, né, porque as pessoas vão aprender como os carros autônomos se comportam e vão tripudiar com eles, né? Entendi. Eu acho que vai ser bem legal, né? O mundo vai ser muito mais legal quando o carro for maioria autônomo, né? Porque aí não vai, Eu também acho. o ciclista vai ficar mais à vontade, né? O pedestre, entendeu? A gente vai, de novo, tomar conta da rua. A rua vai ser nossa, não vai ser dos carros. É verdade. Pelo menos aqui no Rio, professor, caramba, o pessoal aqui não respeita o sinal, não, viu? Não sei aí no Espírito Santo. Eu já fui no Espírito Santo, mas eu não estou lembrada se os capixabas atendem bem a questão do sinal. Mas aqui no Rio é eu morei no complicado. Rio há muitos anos, né? Aqui é um pouco mais tranquilo, né? O Rio é uma cidade muito maior, né? Então acontece muito mais coisa, né? Vitória é mais tranquilo. Mas para todo lado no Brasil você tem um trânsito difícil, né? A Yara, por exemplo, ela não gosta de motoqueiro. Os motoqueiros são muito agressivos. Ela vê o motoqueiro, ela freia, fica nervosa. Porque o motoqueiro, ele às vezes, ele bate no carro, bater assim, né? O motoqueiro vem, ele pode encostar assim a mão no carro, se apoiar ali um pouquinho enquanto espera o sinal abrir, né? E isso é considerado uma colisão para a Yara. Entendeu? Não pode. Como é que ela vai saber que a mão é uma batida? É verdade. Tem outra pergunta aqui do Otacílio. Como esses carros devem agir em situações que requerem um pouco mais de tolerância, naturais para os humanos, mas aceitáveis para robôs? Mas inaceitável para robôs. Inaceitáveis, né? Isso aí. Pois a gente tem, a Yara, ela tem zilhões de parâmetros, né? Aí tem parâmetros de maior ou menor agressividade. Por exemplo, na faixa de pedestre, né, que é um caso interessante. Tem faixa de pedestre na UFES que é muito ocupada, né? Aí a Yara fica parada ali para sempre, porque toda hora tem um pedestre chegando, ela nunca atravessa. Aí o pessoal atrás fica bravo, buzinando, né? Mas eu acho que os carros robôs eles vão ter que ser bem confiáveis, pouco agressivos, entendeu? E aí o supra-sumo vai ser quando for tudo autônomo, e aí as pessoas não vão escolher sempre andar de carro, né? Porque não vai ser tão rápido como é hoje, provavelmente. Exceto em highway, né? Em vias que não tem outras pessoas, sejam segregadas. Numa via da cidade assim, eu acho que o ideal é se qualquer pessoa entrar na rua, os carros tudo para, espera, entendeu? O trânsito vai ter que ser mais educado, o que vai ser bom. Sim, vai ser ótimo. Se tiver pessoas aqui que não sejam da área, mas eu queria fazer essa pergunta, né? É uma pergunta meio básica, mas eu queria saber do senhor, já que o senhor é especialista, o carro autônomo, ele é mais seguro e por quê? O carro autônomo é mais seguro. Por que ele é mais seguro? Primeiro, que o computador lá nunca cansa, não fica com sono. E uma grande causa de acidente é sono, é falta de atenção, né? Cansaço. Então, esse problema não vai ter. Segundo, ele opera de forma muito sistemática e muito rapidamente. Ele pode considerar muitas possibilidades muito rapidamente. E aí, isso a gente tem uma limitação biológica. Um neurônio nosso ele demora da ordem de 1 milissegundo para mandar um sinal, né? O sinal mais rápido que a gente consegue gerar é na ordem de 1 milissegundo. E o carro funciona em microsegundos, né? 1000 vezes mais rápido do que o ser humano. Em teste com frenagem, por exemplo, a gente consegue frear 3 vezes mais rápido do que o humano, né? Então, ele conseguiria frear antes de um humano numa situação de perigo. Então, isso é muito importante, porque as colisões ocorrem por questão de segundos, assim, né? Então, se você conseguir ter uma reação mais rápida, você vai evitar um monte de colisões. Então, também por causa da velocidade, ele é mais seguro. E, por fim, porque você pode colocar nele o melhor motorista, né? Toda vez que você for melhorando, aquele motorista vai ficando melhor, né? Então, ele certamente vai ser mais seguro do que os humanos.
Verdade. Quantos acidentes a gente poderia, né, ter evitado, né, com carro autônomo, né, professor? Eu queria agora fazer as duas perguntas em uma, já para a gente encerrar um pouco aqui. Já tem 1h20 já de live. Aproveitar para o professor descansar um pouquinho, né? Bem, pessoal, eu queria saber a questão, como é que está o setor automotivo quanto a isso aqui no Brasil? Eles têm aceitado mais essa questão dos carros autônomos, e eu também já quero saber como é que está a questão dos alunos. Os alunos, eles têm tido mais interesse nessa questão dos autônomos, professor? Vamos lá, a primeira pergunta sobre a indústria, né? A indústria brasileira tem esse grande defeito, né? Porque ela não é verdadeiramente brasileira, né? Então, as empresas que estão aqui são todas multinacionais. E aqui é um pedaço delas, né? Nem muito grande às vezes. E aí, os projetos de autônomo estão nas matrizes. Claro que uma ou outra empresa pode ter alguma iniciativa local, né? A gente está até conversando com algumas empresas, né? Mas no passado, a gente foi numa das empresas, não vou declinar o nome, mas aí conversamos lá, o executivo falou, pô, excelente, que legal, muito bom. A gente quer ajudar vocês. A gente pode dar 2 carros usados. Aí eu falei, pô, obrigado, tal. Mas eu tenho dinheiro para comprar um novo. Eu poderia até ser útil, mas na época não tem nem onde guardar. Só tem garagem para um, né? A gente ia comprar um veículo novo. Aí ele falou, mas eu não posso ir muito além disso, porque na matriz a gente tem 15 mil engenheiros. Aqui só tem 600, sei lá, que ele falou. E a matriz não vai deixar a gente fazer pesquisa nessa área aqui. Ele foi bem, eu achei legal, que ele foi bem. Foi bem honesto. Foi. Mas, foi chato, né? Eu acho que localmente, né, talvez, e eu acho que o governo fez um movimento interessante, que é o Rota 2030, em que você tem propostas claras lá para apoiar a pesquisa. Mas não tem explícito assim, veículo autônomo, eu acho que devia ter. Está muito mais focado em melhorar o powertrain, a parte elétrica, eu acho fundamental, a gente tem que migrar para elétrico. A gente já tem um carro elétrico, como eu mostrei, né? A Yara é híbrida. Eu acho que esse é o caminho, né? Mas certeza. Podia ter um mecanismo para apoiar grupos, né, de pesquisa em veículos autônomos mais explicitamente. Eu cheguei a participar de alguns editais, mas está muito difícil, porque o foco, eu não acho que está tão prioritário, né? Eu acho que o governo podia meio que falar, não, vamos apoiar essa tecnologia local, porque, na verdade, se a gente não fizer isso, ele vai continuar tendo só braços de multinacionais aqui e o dinheiro indo para fora, né? A inteligência desenvolvida aqui não gerar riqueza, não gerar renda localmente, né? A gente podendo baratear um pouco mais essa tecnologia aqui no Brasil, né? Seria muito melhor. No que diz respeito aos alunos, tem um interesse enorme. E eu predigo que vai ter uma dificuldade muito grande nos anos daqui para diante, porque a gente não está formando gente no número suficiente. Eu não estou conseguindo gente para trabalhar na pesquisa ou nas startups. Caramba! A gente não está formando gente suficiente. E tem uma competição terrível agora do exterior com esse negócio da pandemia. O acesso ao mercado de trabalho mundial ficou facilitado. Aí tem os alunos bons, muitos alunos bons estão prestando serviço para fora, estando aqui. Hoje tem facilidades na internet, como, sei lá, Apple Work, que é um site, né? Que você pode pegar trabalho lá e trabalhar para o mundo afora, né? Nós, os indianos, os chineses, sei lá, estão prestando serviço no Apple Work que paga em dólar. O Brasil, como era desvalorizado igual está. Então, não está tendo uma política, né? As universidades estão sob ataque, não estão tendo apoio. Aí tem momentos difíceis aí para frente. O engenho está ao contrário. O engenho devia ser apoio total à inteligência nacional, ao desenvolvimento de ciência e tecnologia nacional.
para garantir riqueza, geração de riqueza, renda, né, emprego no Brasil. Concordo plenamente com o senhor. E aí vai faltar, e agora, curiosamente, vai faltar gente, porque a gente parou de crescer, né, não está entrando muito, tão, mais alunos, devia estar aumentando, produzindo cada vez mais alunos, né? E aí a gente vai viver essa dificuldade no futuro aí de falta de aluno. Já estou vivendo, né? Quase toda semana alguém me liga, Alberto, você não tem um aluno aí bom não para me arrumar? Caramba! Não, esse negócio que o senhor está falando, eu vi a matéria na televisão, acho que tem umas 2 semanas, mais ou menos, ou uma, não lembro, falando justamente sobre isso, que o pessoal que, na época, né, que está agora na época do vestibular, muitos estão adiando por conta da pandemia, está deixando um pouco mais para frente. Então, isso ainda vai acarretar ainda mais, né? Exatamente. É uma bola de neve que vai ser... Um ex-aluno meu foi para o Canadá, um foi para a Alemanha, tem um outro agora indo para a Holanda. Quer dizer, o povo os cérebros estão indo embora. Tem que mudar isso. Os jovens que estão menos arraigados, né? É fácil eles ganhar em euro, ganhar em dólar. É muito melhor. Professor, poxa, vamos ficar por aqui. Eu, mais uma vez, não tenho nem palavras para agradecer você ter aceitado aqui a live. Olha só, eu tinha conversado nos bastidores a respeito sobre de fazer uma roda de conversa, né, com outras pessoas da área de veículo autônomo, mas eu acho que eu vou ter que precisar do senhor antes, porque tem um assunto que eu gostaria muito de falar. Não sei se vai ser aqui, se vai ser ainda no meu canal do YouTube, a respeito da aviação, né? Aviação autônoma. Eu gosto muito desse tipo de assunto. Vamos pensar um pouco mais para frente. Quero muito falar sobre isso. Por favor, professor, vamos ver se a gente marca um pouco mais para frente essa conversa, uma palestra, enfim. Okay. Mais uma vez, prazer. Muito obrigada, viu, professor? Falou, Renata. Muito bom falar com você e com os seus ouvintes aí. Ouvintes, como é que a gente fala? Os seus internautas? Internautas, seguidores. Seguidores. Tá bom, isso aí. Abração. Obrigada, professor. Obrigada a todo mundo que assistiu a live até aqui. Não esqueça de me seguir também aqui na Twitch. Quarta-feira tem live. Vamos falar sobre a rodada dupla da Fórmula E, que eu vou receber o Rodrigo Nascimento, da Rádio Transamérica, e Rodrigo Matá, que é do canal 1000 por Hora, e o comentarista da Fórmula Indy na TV Cultura. Então, muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui, e até sexta-feira que vem, que eu vou até dizer quem vai ser a pessoa que vai estar aqui com a gente. Vai ser o Leandro Garbim, ele que é gerente de portfólio da Simes. A gente ainda está resolvendo qual vai ser o assunto, mas vai ser relacionado com certeza à questão da mobilidade elétrica. Já anota, sexta-feira que vem, às 8 horas da noite, aqui na eLive. Não é sexta-feira dessa semana não, tá? É da próxima semana. Tá bom, minha gente? Muito obrigada e tenha uma boa noite. Boa noite.